Boa tarde a todos. É com grande satisfação que nós vamos dar início a mais uma rodada do nosso webinar, o webinar de comemoração aos nossos 20 anos do PPGAL. Nós estamos com alguns ex-alunos, egressos ilustres aqui participando também. Eu tenho mais ou menos uma ideia de quando eu olho o número de participantes ali, é como se a gente estivesse vendo o nosso auditório lotado, né? Está bem lotado o auditório, e eu fico muito feliz, porque faz parte dessa nossa história e trajetória de comemoração, bem diferente do que a gente supunha, né, lá no início, em março, quando a gente estava definindo as nossas atividades para celebrar os 20 anos do PPGAL, mas nem por isso elas são menos importantes, e eu acho que hoje nós vamos dar início a mais uma mesa redonda, né, essa mesa redonda de hoje é fábricas de alimentos, inovação, sustentabilidade e agregação de valor. Os nossos palestrantes de hoje, o professor João, o professor Bruno e a Jaque, eu vou apresentá-los inicialmente, depois eu passo a palavra para eles, então eu apresento os três, né, um breve histórico dos três, e aí eles falam na sequência, e vamos abrir para questionamentos ao final das três apresentações, pode ser assim? Sim. Então, tá. Então, nosso primeiro palestrante, né, desta webinar de hoje é o professor João Borges Laurindo. Como todos, acredito que estão participando aqui, sabem ou devem saber, o professor João foi um dos fundadores do PPGAL, junto com outros 7 docentes do programa, que lá em 1999 submetemos uma proposta de criação, que foi aprovada em 99, para um curso que se iniciou no ano 2000. E o professor João foi o primeiro coordenador do programa, tendo sido coordenador por mais de 5 anos, né, professor João, lá naquela época. E depois ele tornou novamente como coordenador. Então, já faz bastante tempo, e ele, em suas atividades, não só administrativa como de pesquisa, contribuiu sobremaneira para o sucesso do programa nesses 20 anos de atuação e de existência do PPGAL. O professor João, ele tem experiência na área de fenômenos de transporte, com ênfase em processos de aquecimento e resfriamento de alimentos, além de processos de secagem de alimentos. Suas pesquisas também envolvem a obtenção e caracterização de filmes e materiais rígidos a partir de amido, e como resultado de suas pesquisas, o professor João já publicou mais de 135 artigos em periódicos da área, orientou 34 mestres e 23 doutores, alguns desses estão nos assistindo agora, profissionais altamente qualificados e que continuam, em sua grande maioria, atuando na área de alimentos. Na sequência, o professor Bruno Augusto Matar Carcioff, que além de ser docente do EQA, docente permanente do PPGAL, também é egresso, um dos egressos de sucesso do programa, que muito nos orgulha, né, professor Bruno? E que também já atuou como coordenador do PPGAL, correto? Espero que muitos outros também venham atuar, que estão aqui nos assistindo hoje. As linhas de pesquisa do professor Bruno envolvem desenvolvimento de processos na indústria de alimentos, com ênfase em propriedades físicas de alimentos e biomateriais, preservação de alimentos por refrigeração e processos térmicos e não térmicos, além de microbiologia preditiva, embalagens ativas, antimicrobianas e modelagem e simulação de processos. O professor Bruno já publicou mais de 65 artigos em periódicos relevantes para a área e contribuiu com a formação de 20 mestres e 14 doutores. Parabéns, professor Bruno, muito obrigada. E, na sequência, como convidada, como egresso do programa também, a doutora Jaqueline Moraes, que atua hoje como estagiária pós-doutorado no programa, e é uma egressa de sucesso do programa, e suas principais linhas de atuação em pesquisa envolvem tecnologia de alimentos, processos térmicos e não térmicos para conservação de produtos, além de secagem de alimentos, com ênfase em fenômenos de superfície e análise de textura. A doutora Jaqueline tem como resultado de suas pesquisas a publicação de 19 artigos em periódicos indexados da área, e vocês estão em super boas mãos com os três que vão falar sobre esse tema tão inovador e interessante, que é fábricas de alimentos, e eu passo a palavra, então, aos nossos ilustres convidados e colaboradores e docentes, para que vocês tratem desse assunto tão interessante e relevante. Está com vocês a palavra.
Bom, pessoal, sou eu que inicio, né? Quero saber primeiro se vocês estão vendo a tela e se todos estão me ouvindo. Sim? Obrigado. Sim, João. Sim, vendo a tela e ouvindo bem. Então, tá bom. Então, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado, Sandra, pela introdução e pela apresentação do grupo, né, de pesquisa, de um dos grupos de pesquisa, né, do Profi. E, bom, o nome, ele é um nome diferente, né, que é uma fábrica de fábricas, né, de alimentos, inovação, sustentabilidade e agregação, até com o logo ali, aquele FF, né, e aí eu coloco os outros logos além da UFSC, do CNPq e do MCTIC, né, que eu vou explicar mais à frente. E eu vou fazer uma apresentação para vocês, que ela vai ser histórica e tecnológica ao mesmo tempo, né, não vou ficar falando só de história, não. Mas é fundamental falar um pouco de história para a gente saber como que a gente chegou nesse projeto Fábrica de Fábricas. Então, deixa eu passar aqui. Eu começo contando a história, né, da criação do laboratório, né, do Profi, que foi aproximadamente, né, porque teve o início do laboratório, depois a aprovação em 1998, eu e o professor José Antônio Ribeiro de Souza iniciamos esse laboratório. O José Antônio tem dor nas costas até hoje, por ter me ajudado a carregar muito armários e coisas lá para o laboratório, e foi assim que ele começou com muito pouca coisa, e nós ainda não tínhamos pós-graduação. Eu estava iniciando a orientação na engenharia química, e aqui eu mostro os primeiros, nos inícios, né, do laboratório, do Profi. Eu mostro aqui o Fábio, né, o nosso querido aí Fabinho. Eu estou aqui, a Kátia, outras pessoas não estão do programa, que novamente o Fabinho, a Kátia, a Sabrina e o Bruno, né, no antigo Profi, mais ou menos em 2002, 2003, depois vocês me corrijam se eu não estiver errado, né? Observem que todos aí tínhamos bastante cabelo, eu tinha bastante cabelo, o Bruno também. E foi o início do laboratório, eu mostro aqui, né, um experimento com manômetro aqui de mercúrio, a gente medindo a pressão. Esse aqui era o experimento da Sabrina, né, que era trabalhando aí no laboratório também, inicialmente como IC. Por que eu falo de IC? Porque, como nós não tínhamos pós-graduação, nós começamos a realizar os primeiros trabalhos com iniciação científica, né? E nesse tempo nós iniciamos um curso, né, de especialização com o pessoal de Chapecó. E o primeiro artigo que saiu do Profi no Journal of Food Engineering foi um trabalho do Johnny Feistel. Eu achei aqui o Johnny, aqui ele está em Piracicaba, peguei até uma foto dele aqui, e do Bruno, que nessa época, essa foto aqui, ó, com cara de criança aqui, ainda era IC, o Bruno ainda era IC, e nós publicamos então nosso primeiro trabalho sobre determinação de propriedades físicas, né, da difusividade térmica da mortadela, usando dados retirados pelo Johnny na indústria, né? E também no trabalho de iniciação científica, a Sabrina, juntamente com a Sabrina, utilizando bolas de plástico que nós comprávamos no centro, uma chave de fenda e usando como mancal, caneta e anéisinhos assim, e uma caixinha onde nós colocávamos peso, nós conseguimos então determinar, chegar na densidade da água, e com isso depois nós vimos que funcionava muito bem, foi validado, e colocamos para determinar a concentração de suspensões de partículas. Esse equipamento depois a Tecnal financiou, e esse equipamento está em posse da Tecnal, foi oferecido, ele tem uma patente, mas a patente já é de domínio público, a gente já foi inclusive comunicado por uma empresa de Campinas que eles iam começar a utilizar essa patente. Ele é bastante simples, é um determinador automático de umidade. Nessa época tinham 2 ICs, né, assim, no laboratório, que era o Bruno e a Sabrina. Coincidentemente, eram os 2 que tinham ganho prêmios para ir para o exterior como melhores alunos da universidade. Então, nós começamos com os ICs top da universidade, né? A Sabrina hoje trabalha na Unilever e o Bruno hoje, né, é o nosso colega. E foi assim que começou. Eu quero falar meio que historicamente, mas sobre o que eu considero as contribuições científicas e tecnológicas
do laboratório. Né? E daí eu começo falando sobre estudos da impregnação a vácuo de maçãs, que foi estudado na dissertação da Sabrina. Né? A dissertação da Sabrina, mas nós sempre trabalhando muito em grupo, um laboratório onde sempre a gente discutiu muito, né, sobre tudo que nós desenvolvemos, né? E o que era a impregnação a vácuo, então, fazíamos, então, vácuo no meio poroso, depois recuperávamos a pressão atmosférica, e nós queríamos entender como que saíam as bolhas de ar, o mecanismo, né, hidrodinâmico, como ele ocorria, e para isso, primeiro, nós criamos o nosso dispositivo experimental, né? Nós usávamos dessecadores dentro de panelas, né? Deixava um tempão até atingir a temperatura, que o vidro é mau condutor de calor, e para obter diferentes curvas de vácuo, nós utilizávamos naquela época vazamentos calibrados, né? E conseguíamos reproduzir diferentes curvas de vácuo, mantendo vazamentos que nós calibrávamos utilizando agulhas, né, em um tubinho de vidro. Então, utilizando bastante criatividade, nós conseguimos fazer bastante coisa. Hoje nós podemos fazer isso de diferentes maneiras, mas nós fazíamos também sem ter equipamentos de controle, né, sem utilizar muitas ferramentas de controle de processos. Isso é um tempo que me dá muita saudade, assim, e a gente tem bastante orgulho de ter conseguido tirar dados muito, muito bons e reprodutivos com a criatividade, né, que eu acho que é uma coisa muito importante para o pesquisador. Né, eu falo isso para os alunos, né, eu vejo que tem muitos alunos assistindo, e eu faço questão de dizer isso, né, que nem sempre a gente precisa dos melhores equipamentos para fazer um bom experimento. Né. Aí, na sequência, vou me lembrar aqui da Luciana Hoffmeister, né, que era aluna do professor José Antônio, era orientador, normalmente também a Sabrina e o Gustavo Stringari, um excelente aluno também de iniciação científica. Vocês veem aqui um vídeo aqui, quando a gente fazia, então, numa manga, fazíamos, então, o vácuo no sistema, retirávamos o ar do interior da fruta, e depois, quando se recuperava a pressão atmosférica, o líquido entrava dentro, aumentava a densidade, e ela descia, né? E ela desce, né? Aqui nós mostramos comparando a salga de queijo com e sem aplicação de vácuo, e nesse caso aqui tinha aplicação de pulsos de vácuo, e nós colocamos o azul de metileno só para estudar, obviamente, né? Era depois descartado para a gente estudar a penetração de líquido dentro de queijo Minas, né? Foi o trabalho da Luciana. E aí nós fomos aprendendo, né? Fomos aprendendo com a impregnação a vácuo. E pensando, e a partir do experimento lá que foi desenvolvido, o do densímetro que foi desenvolvido, baseado na lei de empuxo, nós também desenvolvemos um sistema que naquele momento era, e que eu saiba, é o único sistema ainda que consegue determinar online a impregnação de água dentro de qualquer solução dentro de um meio poroso. Nós temos depois as equações que também determinam essa entrada, né, de água, e também a modificação de volume do material submetido a esse processo. E um pouco aí na sequência, ainda com trabalhos utilizando vácuo, nós tivemos aí contribuições de vários, né, mas eu vou destacar aqui as contribuições do Eduardo Huber, da Francine Schmidt e, posteriormente, mais recentemente, da Darlene, que foi fundamental, né? Primeiro o Eduardo em equipamentos de bancada e depois a Francine, na construção de um sistema onde nós podemos, então, fazer o tratamento térmico, por exemplo, de um corte de carne ou de mexilhões, e depois, então, dentro do próprio sistema, fazer o resfriamento a vácuo, que é útil se você depois vai utilizar esse mexilhão marinado em algum sistema, e dessa maneira você consegue evitar, então, a contaminação cruzada. Aqui no trabalho da Francine com cortes de carne, nós mostramos, então, o aquecimento até 80 graus Celsius, no centro do corte de carne, né? E depois o resfriamento até aproximadamente 10 graus Celsius, utilizando diferentes curvas de vácuo.
né, que foi a tese da Francine. Nós mostramos, então, que é possível, né, se fazer o tratamento térmico e se resfriar no mesmo tanque, o que é um processo que permite aí, dar uma versatilidade bastante grande para materiais que depois vão ser utilizados em formulação. Em formulações, né, outras, né. Também quero lembrar essa continuidade com o trabalho, nesse caso não com vácuo, mas no projeto que nós tivemos, o projeto foi o Fundo Verde Amarelo, o projeto com a Perdigão, e que foi a dissertação de mestrado do Bruno Carcioff, foi então o estudo do resfriamento de cortes de carne, de carcaças de frango em chillers, né? Nós estudamos a penetração de água no frango como uma função da profundidade em que ele passa no chiller, do tempo de retenção no chiller, e com isso nós construímos uma equação. Pelo que a gente saiba até o momento, propusemos uma equação de transferência de massa, né, no sentido lato, né, da transferência de massa, que não é exatamente transferência de massa, da água para o frango, e esse artigo foi publicado numa edição especial sobre alimentos, e nós somos muito contentes aí desse trabalho de ter conseguido, foi construído um mini chiller, tudo. O chiller é muito experimental, né, muito empírico, e a gente conseguiu tirar disso dados científicos, né. Continuamos depois com o doutorado do Luiz Gustavo, comparando, né, o chiller misto, utilizando água e borrifando de água utilizando ar, fazendo uso, então, do resfriamento evaporativo, trazendo mais uma contribuição nessa área super importante para o Estado. Nós sabemos que o Brasil utiliza basicamente o chiller por imersão, mas há países que não aceitam o chiller por imersão. E nós estudamos aí essa possibilidade de fazermos o resfriamento misto, né, que evita tanto a perda de água, evita a perda excessiva de água pelas carcaças. O trabalho, então, do Luiz Gustavo. E nesse estudo de resfriamento a vácuo, qual o grande problema do resfriamento a vácuo? É que o resfriamento ocorre às custas da evaporação da própria água do produto, o que traz uma limitação desse processo. Mas se ele evapora a água do produto, ele está desidratando o produto. E baseado nisso, surgiu a ideia da gente trabalhar com um processo que utilizasse aquecimento, resfriamento, em vários ciclos, de maneira a fazer a secagem do produto. E fazer a secagem do produto enquanto esse produto está sendo resfriado, ou seja, evitando temperaturas elevadas durante a desidratação. E então foi o múltiplos ciclos de aquecimento, pulso de vácuo, e com isso modificar a textura das frutas e hortaliças. Porque nós sabemos que durante a secagem ocorre um encolhimento enorme, né, das frutas e das hortaliças devido às forças de tensão da pressão da pressão capilar, né, no interior do produto. E existe contribuição de várias pessoas, né, da Janessa, de quem eu não consegui encontrar uma foto para colocar aqui, da Marta, Bárbara, Isadora, Ricardo, Jade, o Edilberto, que ainda está trabalhando, a Gabriela, que finalizou sua tese, que era baseado, então, em aquecer o produto no interior de uma câmara, e quando ele atingisse uma dada temperatura, ter um sistema que conseguisse aplicar um pulso de vácuo nesse produto. O Bruno depois vai fazer a explicação termodinâmica de como isso ocorre. Mas nós podemos aquecer esses produtos de maneira condutiva, aquecendo as placas, por exemplo, mas também convectiva, né? E, posteriormente, decidimos entrar na área de micro-ondas. Podemos também fazer esse aquecimento com micro-ondas, com 3 tipos diferentes de aquecimento, e depois aplicar os ciclos de vácuo, que depois vai ser explicado pelo Bruno. Desculpem. E essa área é uma área que ficou, essa metodologia muito forte dentro do laboratório. Então, nós continuamos a desenvolver novos equipamentos, como, por exemplo, o que nós chamamos de secador carbono zero, né? Que foi financiado pelo MCTIC, e
no qual trabalhou, foi a dissertação da Taíla, está sendo o doutorado do Glauter, lá de Sobral, que está avaliando a questão econômica, né? Que é um secador que utiliza energia solar, que pode energia solar fotovoltaica, energia solar térmica, para realizar a secagem. Aqui a Taíla mostra uma desidratação no momento em que ocorre um pulso de vácuo. E nós vemos aqui como as bananas aqui começam aqui na superfície a ficarem inchadinhas ali, sinal de que elas vão ficar, que serão bananas, e que são bananas bastante crocantes. Ou seja, nós aliamos o processo de multi-flash drying, né, que nós chamamos de multi-flash drying, com o uso da energia solar, que é uma energia sustentável, né, e abundante. Que só para mostrar quando ocorre um pulso de vácuo, né, nós chegamos a provocar ebulição dentro da fruta, né? Só que a temperaturas baixas, né? Como essa ebulição ocorre a temperaturas baixas, como o volume específico, né, do vapor é muito maior, o que acontece? Essa expansão, ele abre a estrutura e nós vemos aqui que ele abre mesmo a estrutura. Olha aqui a liofilização para a banana e para a manga e para o outro. Então, nós conseguimos aí avançar bastante nesse processo. E ele foi motivo de um depósito de patente, né? Processo de secagem por sucessivos ciclos de aquecimento pulso de vácuo. E, recentemente, algo que nos deixou bastante felizes também, o editor da Drying Technology, o Muyunda, nos convidou para escrever um capítulo e escolheu as imagens do nosso artigo para ilustrar a capa do livro, o livro de secagem, que agora está disponível aí para venda. Isso nos deixou muito contente. Foi considerado também um novo método de secagem. Nessas alturas do campeonato, ter um processo considerado um novo método de secagem é algo que nós consideramos bastante relevante, né, de tão antigo que é o processo de secagem. Mas, paralelamente, a gente também tem trabalhado bastante com a preparação e caracterização de filmes biodegradáveis. Isso se iniciou com o Fábio, que está aqui nos assistindo, com o Fábio Larotonda, no ano de 2000, assim que o programa começou, né? Foi a primeira dissertação sobre filmes no Profi, seguido depois pela Kátia Matsui, pela Carmen Miller, que é professora da UFSC também hoje, não exatamente na sequência, né, a Jaqueline, que depois trabalhou, e inclusive orientou a Ana Silverscheid, a Amanda Dias, que eu não encontrei uma foto, que trabalhou com farinha de arroz, né, filmes de amido de arroz e farinha de arroz. E nós conseguimos depois, estudamos muita parte de transferência de calor e massa, que é uma coisa pouco estudada no Brasil, as pessoas estavam mais interessadas em fazer o filme, e na mudança de escala. Enquanto todo mundo fazendo filmes em casting, em plaquinhas pequenas, nós, então, fizemos o scale-up do processo, foi a tese da Jaqueline, onde nós recebemos menção honrosa, né, do prêmio CAPES de tese em 2014. Né? E esses filmes com uma maior ou menor concentração de fibras foram utilizados, então, para fazer sacolas aqui, de sacolas, né, biodegradáveis, né? Infelizmente, não encontramos ninguém interessado em fabricá-la, mas é possível, né, de se fazer isso. Então, observe que a gente sempre estava de olho nos fundamentos, né? O Bruno vai apresentar bastante fundamentos para vocês, e no processo, né, como chegar no processo. Então, o que é esse... e daí, na sequência, né, nós aprofundamos na análise fenomenológica, né, pensando em produzir não apenas filmes biodegradáveis, mas filmes comestíveis, que também pudessem ter outras utilizações, caso desintegrados. Isso começou com a Milene, né, nossa ex-aluna, inclusive, de graduação, a Marta, a Angelise, a Ana Caroline, Raquel, a Paula trabalhou, isso aqui não está exatamente na mesma ordem cronológica, e a Jaqueline, que continua trabalhando juntamente. Né? O que é o cash tape drying? Né? É uma desidratação em que uma suspensão a ser secada é espalhada, um filme dessa suspensão é espalhada sobre um suporte flexível. E abaixo desse suporte flexível, nós temos um meio de aquecimento. Tá? Temos um meio de aquecimento, que acontece? Nós fornecemos o calor latente a uma evaporização da água. E aqui eu tenho o ar, que é o carreador. E
nós fizemos, em princípio, se você utiliza filme transparente, a literatura, né, bastante difundida por ex-funcionários da Boeing, dizia, traduziu esse método como refractância window. Mas nós mostramos que a parte de transferência de energia por infravermelho representava menos de 5% da energia total. E publicamos esse trabalho e propusemos a mudança do nome. Não é fácil, mas vai sair. Eu já recebi um primeiro artigo para revisar de gente utilizando, né, pesquisador utilizando já o nome que nós propusemos. Mas não é fácil, refractância window ainda é o nome mais utilizado, mas nós cremos que o nome que nós propusemos é mais adequado, né, cientificamente. Aqui eu mostro, assim, rapidamente, um filme, nesse caso, um filme de tomate, após a desidratação sendo produzido. A gente consegue de goiaba, de manga, mirtilo, iogurte, né, sem o uso de maltodestrinas, né, o que é bastante interessante, porque você tem um produto puro. Esse filme ele pode ser moído e produzir pó. Aqui são filmes de manga e de tomate que foram utilizados também para produzir sushi. Esses sushis foram produzidos pelo Fred, nosso ex-aluno, né? Foi aluno do Petros, do Marco, né, se não me engano, e produziu, então, nos ajudou. Aí o Fred também era chefe de cozinha, né? E nós podemos também moer, aquele pó, ele é reidratável, bastante reidratável, pode ser reidratável com bastante facilidade. E medimos características geológicas, né? Muito bem. Só que o uso da energia de micro-ondas é algo muito interessante, porque o aquecimento volumétrico é muito rápido. E através de dois mecanismos, né? A rotação dipolar e a condução iônica. E aí, para entrar na área de micro-ondas, nós tivemos várias pessoas que trabalharam junto com a gente nisso aí. E quem nos ajudou muito a entrar na área de micro-ondas foi o professor Antônio Marçaioli Júnior, a quem eu agradeço. E aí, nesse projeto, para a construção, inclusive, de um secador de micro-ondas, participaram aí o Ricardo Monteiro, que continua participando, a Isadora, a Manu. Atualmente está trabalhando no micro-ondas ainda a Aline Gomide e a Paula. Por que a gente decidiu entrar em micro-ondas? Olha, a secagem com ar quente, ela é de baixo custo, mas a qualidade é bastante questionável. A gente trabalha aí próximo de 80 graus, assim, 70, 80 graus. E ela é de baixo custo, mas a qualidade deixa a desejar para frutas e hortaliças. Enquanto a liofilização, nós trabalhamos aí menos 15, menos 20, menos 40, né, dependendo da liofilização. Ela produz, os produtos têm alta qualidade, mas também o custo é elevado. E aí nós estamos trabalhando aqui, ó, usando micro-ondas e vácuo, de maneira que se a gente trabalhar próximo de uma pressão de 60 milímetros de mercúrio aproximadamente, nós conseguimos fazer evaporação da água entre 20 e 30 graus, próximo de 40, né? Entre 30 e 40 graus, o que é uma temperatura moderada. Mas isso, micro-ondas não é simples, eles têm muitos problemas. E a gente tem tentado resolver esses problemas, projetando a cavidade de maneira diferente. Desenvolvemos esse secador de 3 kW, né? Nas teses de Isadora e Ricardo Monteiro. Colaborei com o Ricardo aqui, que ele não tem cabelo mais, né? E botei uma foto quando ele ainda tinha cabelo, né, Ricardo? E esse secador está construído, está no Profi. Agora nós estamos construindo um secador piloto contínuo, que é contínuo e vai trabalhar a vácuo, né? Que é a tese da Taíla, com o Ricardo participando ativamente também dessa tese. E assim, pessoal, só eu gostaria de lembrar, né, de mais de 20 alunos aí, a gente tem professores de outras instituições, ou trabalhando, o Fábio, aqui é a foto do Fábio, né, trabalhando no Ministério, institutos de pesquisa, mostrando que, poxa, o programa, alguns passaram por outros laboratórios também, né, o programa tem formado bastante gente aí para colaborar aí na sociedade. E em tudo isso, né, o nosso desejo de construir equipamentos que pudessem ser utilizados em pequena escala, mais recentemente, ele convergiu com um projeto que agora se chama Cadeias Produtivas do Açaí do Cupuaçu,
que é esse projeto Fábrica de Fábricas, né, que a gente propôs para o MCTIC. A gente tem uma fábrica sustentável de alimentos em pó em pequena escala, né. Eu sou coordenador desse projeto e tem uma equipe grande, né, de professores, eu e o professor Bruno, ainda participa a Jaqueline, a Taíla, o Ricardo, nós temos várias, a Raquel, várias pessoas participando, cuja ideia, então, é construir uma fábrica dentro de um container, mas uma fábrica sustentável, que agregue valor, produza com alta qualidade e inocuidade no interior de um container e que utilize a energia térmica, energia fotovoltaica. Esse projeto, o organograma desse projeto, participam, então, o MCTI, né, que era MCTIC, mas agora a comunicação saiu, o CNPq, através do COAGRE, né, a UFSC, né, através do PPGAL, do PROFI, né, dos professores, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Amazonas e do Pará, a FUNAI, porque tem um grupo de mulheres indígenas, né, uma comunidade de mulheres ticuna, em Belém dos Solimões, outra comunidade na Ilha do Marajó, em Portel, e outra comunidade no Bailique, no Amapá, uma comunidade já mais organizada, que vão participar desse projeto. Então, nós vamos trabalhar na cadeia do açaí, não na cadeia exatamente, né? Existe um projeto todo para a cadeia, mas o objetivo é produzir açaí em pó que não seja necessariamente liofilizado e que preserve as principais características do açaí, que identificam o açaí, que é basicamente o seu gosto, né? O gosto do açaí, o sabor do açaí, flavor, a cor do açaí, mantém as antocianinas, nós já conseguimos manter, a maior parte das antocianinas são mantidas no nosso processo, e que a gente considere também os resíduos sólidos, que representam um problema ambiental do açaí. Eles representam a maior parte da massa e eles precisam ser utilizados, eles têm sido colocados em canteiros, né? Eles precisam ser utilizados e a gente está trabalhando também para que esses resíduos sólidos tenham uso e a gente trabalhe no sentido da economia circular, né? Como já foi colocado em seminário anterior, da importância de a gente trabalhar com a economia circular. E também a cadeia do cupuaçu, né? Em segundo plano, mas também ela está incluída no processo por ser um dos produtos de maior potencial após o açaí na Amazônia, né? De frutas. Então, a base dele, todo mundo já viu essa foto aí, é o container que está no estacionamento do departamento. Esse container, ele vai se transformar numa fábrica, né? Houve uma interrupção aí devido à pandemia, mas ele, dentro desse container, vai ser colocado um secador multi-flash dryer. Vai ser colocado ali um multi-flash dryer, que vai poder desidratar frutas e hortaliças e produzir frutas e hortaliças crocantes. Mas também, considerando, né, uma baixa pegada de carbono e pensando na descarbonização mesmo da indústria, né, nessa tendência mundial de descarbonização. E, da mesma maneira, nós também queremos também que a secagem do açaí, do cupuaçu, seja carbono zero, né, utilizando esse equipamento que foi desenvolvido no Profi, juntamente com a Eco Engenharia. Esse equipamento foi desenvolvido e nós conseguimos produzir filme de açaí e, posteriormente, o açaí em pó, que deve, obviamente, poder ser reidratado para uso posterior, né, pessoal? Em processos, né, também sustentável. Aqui tem um possível layout da mini fábrica, né, com a entrada de matéria-prima, recepção, toda a parte de seleção, lavagem, sanitização, aqui pia de higienização, filtragem, o despolpamento, a desidratação, aqui a moagem, embalagem para o armazenamento, e armazenamento, aqui um vestiário, né, um banheiro, toda a parte aqui de a explicação, né, e esse é um possível layout que está sendo discutido para esse produto. E aqui eu quero mostrar, né, Belém dos Solimões, ele fica próximo aqui da Colômbia, na divisa da Colômbia, é uma comunidade de mulheres indígenas que já produz polpa de açaí há bastante tempo, e para agregar valor, a ideia, então, é que nós desidratemos o açaí e que esse açaí seja vendido desidratado, né? Eventualmente com algum selo que vá de uma comunidade indígena, então tem uma questão aí também de fortalecimento do trabalho, né, dessas mulheres, da etnia ticuna.
A outra região vai ser na região, então, do Bailique. O Bailique fica aqui, fica no Amapá, é um arquipélago, né? Já é uma comunidade já mais organizada, bem organizada, que já tem um prédio já para produzir polpa de açaí, e lá também vai ser montado um container para essa desidratação, também utilizando energia fotovoltaica. E a terceira comunidade é a comunidade no Portel. Aqui está Belém, né? A Alcilene deve estar olhando aí, conhecendo tudo, né, Alcilene? Conhecendo cada pedaço aqui. A Baetetuba vem aqui por esse braço aqui do rio. Nós chegamos aqui, uma comunidade que tem um IDH bem baixo, e a gente espera que essa unidade contribua, né, para a preservação, para a redução de perdas, né, e agregação de valor ao açaí produzido nessa região. E daí, pessoal, para finalizar, assim, eu só queria fazer uma análise bem rápida, né, sobre essa questão da ciência brasileira, né, e a nossa produção. A ciência brasileira, considerada com os outros países do norte, ela é jovem, né? Ela é jovem mesmo. E ela é boa, né? Nós mesmos produzimos e publicamos basicamente nas revistas que nós quisermos publicar, né? Assim tem acontecido com o nosso programa, né, de maneira geral. E nós saímos de 0,5% para 2,7%, o Fábio depois pode me corrigir se eu errar, 2,8% da produção científica mundial. Em 20 anos, 20 e poucos anos nós fizemos isso. Bastou ter investimento, nós conseguimos fazer isso. Claro, tem toda a formação que ocorreu antes e depois de muitos anos. Só que assim, nós podemos transformar conhecimento em publicações. Só que nós temos que também transformar o conhecimento em riqueza. O país precisa disso. Então é necessário que a gente encontre soluções para a agregação de valor à produção agropecuária e à biodiversidade brasileira, né? Precisamos buscar as indústrias e convencê-las a trabalhar com Open Innovation, né? Trabalhar com as universidades, com centros de pesquisa, formar engenheiros de alimentos, não apenas que vão ser empregados, mas também que serão empreendedores, e gerar riqueza. É isso que o país precisa nesse momento, a gente transformar conhecimento em riqueza. E daí eu agradeço, mostrando uma foto aí da Amazônia e torcendo para que a gente consiga contribuir com o nosso projeto, né, contribuir levando esses processos na Amazônia, que eles funcionem, e só que a gente, no momento, assim, é o que está concentrando aí os nossos esforços. E aí eu finalizo minha apresentação e devolvo a palavra para a professora Sandra para apresentar, ou passar diretamente para a Jaqueline, ou para o Bruno. Muito obrigada, professor João, extremamente importante sua palestra, sua apresentação. Como eu tinha combinado no início, a gente vai dar as 3 apresentações primeiro, depois a gente abre para questionamento. Então, agora é a Jaque que vai falar, né, Jaque? A palavra é sua, muito obrigada. Isso. Boa tarde, pessoal. João, eu acho que tu tem que parar de apresentar para eu poder apresentar a minha. Já que eu estou bebendo água aqui, não, eu estou apresentando, aí eu tenho que parar a apresentação, só um pouquinho. Agora eu fui, já que pode. Não estou conseguindo tirar daqui. Vocês sabem como é que tira esse aviso aqui do você está apresentando para todos? Tem uma flechinha quando você passa o mouse em cima, Jaque. Ali, ó. Ah, deu. Só apertar na frente. Obrigada. Isso. Ótimo, perfeito. Então, boa tarde a todos. A professora Sandra, ela já me apresentou. Meu nome é Jaqueline Oliveira de Moraes. Eu vou começar de trás para frente para não correr o risco de esquecer. Então, eu quero agradecer
ao programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos e à Universidade Federal de Santa Catarina. Com muito prazer que eu já estou há 13 anos neste programa de pós-graduação, contando a idade, né? E eu quero muito agradecer a todos os professores que fizeram parte da minha formação, bem como de centenas de alunos, né, que ainda estão se formando e que já se formaram, muitos de alunos de muito sucesso, né, muitos deles estão aqui hoje compartilhando. Essa é uma semana para festejar, né, esses 20 anos, eu acho. Então, eu vou apresentar uma parte do que o professor João comentou, uma parte das nossas linhas de pesquisas, que está no Laboratório de Propriedades Físicas dos Alimentos, a parte de desenvolvimento de filmes, flocos e pós. Dentro da área de filmes, se dividem em filmes biodegradáveis e fruit leathers. Os fruit leathers é algo mais novo no nosso laboratório, que nada mais é que um snack em forma de filme. Esse tipo de produto ele é comercial nos Estados Unidos e na África, porém no Brasil não é algo comum. Então precisa de análise tanto das propriedades desse material, como desenvolver, e também de sensorial, tá? São snacks de frutas que têm um apelo saudável. E dentro da área de flocos e pós, então, a gente tem focado muito em produtos termossensíveis. Contando um pouquinho, então, da linha do tempo, né, dos equipamentos, dos desenvolvimentos, como que surgiram as coisas, a gente tem sempre pensado em desenvolver equipamentos para aumentar a escala, pensando sempre na parte de inovação, em custo energético, em custo de processo. Então, o nosso laboratório é muito voltado para essa área de processo, sem esquecer da parte de qualidade de alimentos. Então, o laboratório começou ali com o desenvolvimento de filmes, com o Fábio Larotonda, citado mais uma vez aqui, né, Fabinho? Teve uma grande importância para o nosso laboratório. Começou no desenvolvimento de filmes biodegradáveis em escala laboratorial, como o professor falou, eram escalas bem pequenas, e até 2009 tiveram várias pessoas que se formaram desenvolvendo filmes à base de amido, à base de proteínas, de um tamanho de uma placa de Petri. Eu fiz meu mestrado entre 2007 e 2009, e também trabalhei com esse método de casting em escala pequena. E em 2009, quando eu comecei a minha tese de doutorado, a gente quis inovar e passar para o scale-up da produção de filmes biodegradáveis. Como o professor João falou, muitas pessoas estudavam os filmes biodegradáveis pelo mundo todo, mas a maioria se preocupava mais com as propriedades desse filme e menos com a produção, o que é um gargalo bem difícil de ser resolvido, tanto é que até hoje em dia tem bastante dificuldade nessa produção. Então, veio a Marta Fernanda Zotarelli, quando a gente começou a trabalhar com o desenvolvimento de pós, de frutas, com o Refractance Window, também foi um equipamento que a gente tinha numa escala laboratorial de bancada, mas já não era uma coisa tão pequena. Depois disso, veio a Angelise Dorigon, que trabalhou com o Cash Tape Drying batelada, que foi a transição ali que foi proposto renomear o Refractance Window para Cash Tape Drying. Na sequência, a Josimária, que ela trabalhou com Cash Tape Drying acoplado a uma bomba de vácuo para trabalhar com produtos que pudessem sofrer oxidação. Tá? E hoje em dia nós desenvolvemos aquele Cash Tape Drying contínuo, que a Angelise tem praticamente certeza que ela também trabalhou no desenho desse equipamento na época, mas esse equipamento ficou pronto só em 2017, que é o equipamento contínuo, já numa escala semi-industrial, e que vai ser instalado na Amazônia, onde o professor João falou. E a tese da Raquel aqui, ela está ilustrando aqui, tem outras várias teses trabalhando com Cash Tape Drying contínuo, mas a Raquel é a pessoa específica que está trabalhando com o açaí.
Bom, então, contando um pouquinho da história, né, esses filmes biodegradáveis, com o qual eu trabalhei, e grande parte das pessoas trabalhavam, eles desenvolviam esses filmes por casting, que nada mais é que fazer uma solução, uma suspensão agitada, que pode sofrer aquecimento ou não. Essa solução ela é vertida em placas de Petri e colocada para evaporação, ou em temperatura ambiente, ou em temperaturas bem amenas. Existe também o processo de termoprensagem, que é pouco usado, e consiste em você colocar o polímero entre duas chapas aquecidas com pressão, que pode causar algumas deformações, porque no momento que você abre essa chapa, ela entra numa temperatura, dá um choque de temperatura, causando algumas tensões nesses materiais. E a extrusão, que é algo ainda pouco estudado pela dificuldade de processar polímeros biodegradáveis por extrusão, pois a temperatura de amolecimento de polímeros biodegradáveis é muito próxima da temperatura de degradação, o que dificulta muito o processo de extrusão. É bem difícil levantar um balão com a extrusão. Então, baseado nisso, nós nos baseamos em um processamento chamado tape casting, que não foi algo inventado por a gente. O tape casting, ele veio da área de cerâmica, e nós propusemos algumas modificações para processar os filmes biodegradáveis. Ele consiste em um suporte fixo, onde pode haver uma esteira aqui em cima, que ela pode girar, e aqui em cima tem um túnel de secagem, onde entra ar por um lado e sai pelo outro, né, para retirar a umidade, ou também para ter uma convecção forçada para secar esse material, tá? E como que é espalhada essa suspensão? Então, a gente faz como é feito a suspensão no casting, mas essa suspensão, ela é espalhada com esse dispositivo chamado Dr. Blade. O que é esse dispositivo? Ele tem parafusos micrométricos que permitem que a gente controle essa espessura aqui, ó. Essa espessura do gap, ela vai deixar que a gente espalhe o material por essa espessura aqui, controlando qual é a espessura que você vai querer espalhar ali. Tá? Então, a gente saiu de uma escala de placas de Petri de em torno de 9 centímetros de diâmetros e construímos esse equipamento aqui, que é o nosso tape casting, que era uma placa de aço inox de 80 por 40 centímetros, que com esse equipamento a gente conseguia, a partir de um banho termostático, controlar a temperatura dessa chapa. Então, um dos parâmetros a otimizar no nosso processo, que não era utilizado na cerâmica, é a secagem por condução. Então, essa temperatura ela pode ser variada, e a gente otimizou qual a temperatura melhor para fabricar esses filmes. Além disso, podia acoplar aqui um túnel de secagem com convecção forçada e também a modificação das espessuras. Então, nós saímos de uma secagem de 35 graus a 24 horas, e depois eu vou mostrar o gráfico para vocês como é que foi a nossa secagem, que foi bem mais rápida, e a gente conseguia obter essas sacolinhas aqui de filmes de amido com fibras. Essa sacola, inclusive, a gente testou se ela podia ser impressa, qual que era a molhabilidade. Então, o produto era realmente muito legal, mas ainda, comparado com polímeros sintéticos, o custo ainda é alto, né? Mas eu acredito que um dia a gente vai caminhar, sim, para isso. Tá? Então, os fatores que influenciam na obtenção de materiais pelo tape casting, como eu falei para vocês ali, era preciso que se espalhe naquele Dr. Blade, né, a suspensão ou solução que você vai espalhar. Então, a formulação, ela tem um grande peso nisso, porque o material, para ser espalhado pelo Dr. Blade, ele precisa ter um comportamento pseudoplástico. E o que é isso, né? Imagine se eu vertesse água ali naquele Dr. Blade, ele ia simplesmente se espalhar em cima da superfície sem demonstrar nenhuma resistência. Então, eu preciso desse comportamento pseudoplástico, que é
Quando eu não estou oferecendo nenhuma taxa de cisalhamento, a minha viscosidade é alta o suficiente para ela se manter sobre aquela superfície, e quando eu aumento a taxa de cisalhamento, não há resistência para que haja esse espalhamento, tá? Então, a superfície de espalhamento também era algo importante, por quê? Porque essa superfície, ela precisa ser molhável pela minha suspensão, ou solução, né? Porque se a minha coesão, ela for maior do que a minha adesão, o que acontece é que ocorre um encolhimento e eu não consigo manter aquela espessura de espalhamento do meu produto, tá? A espessura de espalhamento, ela vai me responder qual é a espessura final do meu material, bem como qual é a propriedade desse meu filme e qual é a taxa de secagem. Além disso, a temperatura de secagem também vai me dizer quais são as propriedades desse filme. Então, aqui, ó, voltando na espessura de espalhamento, na minha tese eu trabalhei com espessuras de 1, 2, 3 e 4 milímetros, e aqui é um gráfico de secagem, tá, pessoal? Então, aqui é a umidade pelo tempo. Então, quando eu trabalhava com 4 milímetros, eu levava em torno de 200 minutos para secar o meu filme, e quando eu fui para 1 milímetro, eu levava em torno de 80 minutos. Mas o tempo de secagem, ele é muito importante em termos de custos, né, de processo. Claro que a gente sempre quer otimizar o tempo de processo, mas para filmes biodegradáveis era importante eu manter a qualidade das minhas propriedades mecânicas, porque ninguém quer pegar uma sacola e ela começar a elongar, né? Então, eu fiz um gráfico para trabalhar com essas diferentes espessuras, e eu vi que eu tinha uma zona de trabalho que era trabalhar sempre entre 13 e 4 milímetros com filmes de amido e fibras. Então, nessa zona de trabalho, eu sabia que o meu material ele já estava empacotado o suficiente e ele não ia mais ter diferenças nas minhas propriedades mecânicas, aumentando ou diminuindo essa minha espessura. Continuando, então, nós trabalhamos com as diferentes temperaturas de secagem, e mais uma vez, né, quanto mais baixa a temperatura, mais longo o tempo de secagem, quanto maior a temperatura, menor. Então, lembram que eu falei que as secagens de casting eram feitas a 35 graus, só por convecção, chegava a levar 24 horas. Aqui, quando a gente aplicou a condução no processo de secagem, a gente já passou para uma secagem em torno de 600 minutos, e essa secagem ela foi reduzida para meia hora, quando a gente acoplou infravermelho junto, tá? Só que o que aconteceu? Quando a temperatura ela aumentava para 70 graus, eu começava a ter alguns problemas físicos no meu filme, de algumas fissuras nele que podiam causar alguns problemas depois, tá? Então, a gente chegou numa conclusão que a 60 graus aqui, dava em torno de 2 horas de secagem, e 3 milímetros era algo realmente bom. Então, do tape casting, a gente teve algumas publicações, né, em 2013, esse primeiro artigo, que era falando do equipamento, do scale-up, depois do espalhamento, da secagem por convecção, a produção das sacolas, toda a parte de printabilidade, molhabilidade, a parte de secagem mesmo, como que mudando a temperatura de secagem, como que isso influenciava no processo. A gente também fez um trabalho em conjunto com o pessoal da Argentina, que foi muito legal. Eles trabalhavam com proteína de soja, e daí a gente tinha um pouquinho de problema em relação à viscosidade desse material, então a gente tinha que ter retentores ali para não escoar como água. E também um último que foi já publicado em 2017, se eu não me engano. Esse artigo ele foi falando sobre a radiação infravermelha, como ela poderia ajudar na secagem. Agora, entrando um pouquinho na área de pós de frutas e hortaliças, então, esse eu já comecei a trabalhar, a gente sempre trocava figurinhas com o pessoal que estava trabalhando, porque já tinha gente trabalhando quando eu fazia a minha tese.
mas eu voltei a trabalhar efetivamente com isso no pós-doutorado, que agora a gente não tem trabalhado muito com filmes biodegradáveis, mas eu acho que o professor Bruno tem trabalhado com isso, e a professora Alcilene, que também é do nosso laboratório. Então, como desidratar polpas de frutas e hortaliças, né? Então, as frutas in natura, elas são selecionadas, lavadas, cortadas, é feita uma seleção visual de cor, texturas e sólidos solúveis para obtenção de uma polpa e para partir para a secagem. Eu não sei se vocês já se deram conta, mas é algo que não é muito normal a gente encontrar no mercado, né? Frutas em pó desidratadas. E por que isso, né? Existem aqueles refrescos que, na verdade, o que menos tem são frutas, né? Ali é cheio de outros agentes, né? Então, o método mais utilizado para desidratação e obtenção de produtos em pó de frutas é o spray drying, é o que é mais estudado, né? Que é um processo de atomização, ele é muito rápido, mas usa temperaturas muito altas. E qual que é o grande problema do spray drying para secagem de frutas? As frutas, elas têm alto teor de açúcares, ou seja, carboidratos de baixa massa molar, e isso causa o stickness, ou seja, a adesão desse material nas paredes, o que é um limitador desse método, tá? Então, o rendimento por esse processo é muito baixo mesmo. Tá? Então, por que essa adesão ocorre? Porque tem todo o fenômeno de superfície ali, como esse equipamento ele é feito de metal, a adesão é muito alta desses açúcares nesse metal. Um outro método utilizado é o gram drying, tá? Que ele nada mais é que um rolo aquecido, também metálico, que ele passa por um recipiente onde tem a solução, e ele tem que molhar esse tambor e secar numa película fina. Então, ali no nosso Dr. Glade, a gente regula qual é a espessura de espalhamento. Nesse, o que regula é simplesmente a viscosidade, então, o que pode limitar bastante o uso dele. Tá? Então, depois ele passa por uma faca, onde é retirado o floco ou o pó. Tá? Ele usa altas temperaturas também, o que pode degradar, porque os tempos não são tão curtos assim, então ele pode degradar um pouco o produto. O método de liofilização, então, acho que é conhecido pela maioria das pessoas como um produto que produz alimentos em pó desidratados de alta qualidade. E por que isso? Ao trabalhar com baixas pressões, a gente passa de um estado sólido para um estado vapor, né? E por causa disso, o custo operacional dele é muito elevado, né? Por trabalhar com baixíssimas pressões, e também as secagens, elas são bem demoradas, tá? Então, a partir de tudo isso, a gente queria arrumar soluções para processar frutas em pó. Então, começaram-se os trabalhos com o refractante window. Esse método, ele já existia no mundo, né? E ele acreditava-se que existia um meio de aquecimento aqui, que podia ser água ou vapor. Aqui, entre o meio de aquecimento e a suspensão a ser espalhada, existia um suporte que, em geral, era utilizado o mylar, que é uma folha de poliéster, que ela deixa passar a radiação infravermelha, tá? Então, além do aquecimento por condução aqui, do suporte para a suspensão, além de uma convecção que pode ser aplicada, também acreditava-se que a radiação desse meio da água, atravessando esse suporte, podia chegar nesse produto e ajudar nessa secagem. Bom, esse é o nome mais conhecido para esse método, né? Então, os mecanismos de transferência de calor nesse método, a condução pelo suporte, a convecção pelo ar circulante e a radiação. Então, nos trabalhos desenvolvidos no nosso laboratório, nós também construímos um equipamento em escala laboratorial, bem parecido com o meu equipamento, mas a diferença do equipamento que eu
que eu desenvolvi na minha tese, é que o meu suporte era fixo e esse suporte aqui, ele é flexível, tá, pessoal? Então, era realmente bem difícil trabalhar com para deixar esse suporte aqui lisinho. Eu lembro das meninas aqui colocando muita força, era bem engraçado. Tá? Então, aqui, ó, espalhava a solução com o Dr. Blade. E o que foi feito na época? Foi feito a análise de todos os cálculos e equações de quanto era a contribuição de radiação. E chegaram-se à conclusão que era menos que 5%, para ser mais preciso, era 3%. Então, era muito pouco. Porque a parte da radiação, ela era ainda importante quando o produto estava úmido, mas conforme vai perdendo umidade, vai fechando essa janela de refração. Então, perde-se ali a parte da radiação bastante, tá? A Marta Zottarelli desenvolveu alguns artigos, né? E um deles era fazendo a comparação com o spray drying e com o refractance window na secagem de polpa de manga. E ela viu, inclusive, aqui, pessoal, que conforme aumentava a umidade relativa do ambiente, os materiais eles iam se umidificando mais naqueles que foram secos por spray drying do que aqueles que foram secos por refractance window, o que é uma vantagem enorme. E isso pode estar associado com o tamanho de poro e o tamanho da partícula, tá, que é formada. Bom, o refractance window, então, ele gerou algumas publicações. Esse aqui, mais especificamente, foi o que tem as contribuições da parte da radiação, toda a parte de cálculos. E esse daqui é um artigo mais novo que o professor João ele fez com o pessoal do Ceará, se não me engano. Então, como essa contribuição desse filme de Mylar, ele era irrelevante e a gente tinha alguns problemas para secar algumas frutas devido à pegajosidade, então a gente pensou, por que não trocar esse suporte flexível de Mylar por um suporte também flexível, mas de Teflon, cuja energia superficial é muito menor, né? Então, a gente desenvolveu um novo equipamento, um pouco melhor e um pouco mais fácil de trocar esse suporte. Aqui é a foto do equipamento, aqui é um esquema, fica mais fácil de mostrar aqui pelo esquema. Então, nesse equipamento não era mais um banho ligado, ele era o próprio banho com duas resistências. Aqui acoplado o sistema de convecção, mais para os lados aqui, se vocês conseguem ver, para não gerar zonas frias, tá? E aqui onde era colocado. E a Angelise viu quais eram as diferenças que o suporte daria, né, em termos de secagem, toda a parte ela trabalhou com secagem de tomate, então, como que ficava o pó de tomate se a gente secasse em uma superfície ou em outra superfície, mais essa parte qualitativa. Então, com o Cast Tape Drying, a gente tem publicado já consideravelmente, tá? E agora, esse aqui eu coloquei aqui junto, mas na verdade foi um review que a gente publicou em Fruits Letters, em que a gente coloca esse nome do Cast Tape Drying para tentar chamar a atenção que o refractance window, na verdade, a contribuição da radiação é bem baixa, tá? O outro equipamento que a gente trabalhou, então, foi o Cast Tape Drying a vácuo. Aqui foi... Por que a gente fez isso, né? Então, existiam alguns processos, alguns produtos que poderiam ser afetados pela presença de oxigênio que tem no nosso ar, né? Então, a gente, além de, no momento da aplicação de vácuo, poder fazer evaporação da água presente no produto em temperaturas mais baixas, a gente pode trabalhar com materiais que não possam entrar em contato com o oxigênio, que isso seja minimizado, tá? Então, esse trabalho foi desenvolvido, essa câmara, ela foi desenvolvida pela aluna Josimária, que trabalhou com iogurte,
E a Josimar, ela avaliou, essa era a câmara de vácuo que era acoplada naquele equipamento, no primeiro equipamento, que foi aquele desenvolvido de uma chapa metálica para o vácuo poder aguentar, tá? Então, aqui tinha o controle de temperatura e aqui a gente tinha controle de pressão. Então, a Josimar, ela fez a secagem do iogurte, então aqui a gente vê o pulso de vácuo que ela dava durante a secagem para retirar, e a temperatura indo subindo conforme o produto ia secando, tá? Então, aqui, ó, ela secou o iogurte em 40 minutos, para obter uma secagem de 0,5, e depois ela avaliou como que os micro-organismos presentes no iogurte, eles se mantinham. Então, aqui até parece que subiu e diminuiu, tá, pessoal? Mas é que a escala tá 1,2 vezes 10 na 8 e 1,8 vezes 10 na 8, ou seja, é a mesma escala. Então, os micro-organismos láticos do iogurte, eles se mantiveram durante essa secagem, tá? E sem a presença do oxigênio, que é importante para alguns probióticos, tá? Bom, agora passando para... Não sei se eu já me passei, né? Cash Tape Drying contínuo, que foi o equipamento que a gente desenvolveu para ser colocado lá na Amazônia, a secagem em camada fina, aqui é o Dr. Blade, aqui é o banho aquecido e aqui é a parte de convecção. Então, é o mesmo princípio, mas agora a esteira é móvel e a retirada é feita aqui no final do processo. Esse equipamento, ele tem uma grande versatilidade, então a gente já secou manga, tomate, açaí, beterraba, morango, cenoura, os mais diversos, ora pronóbias, vários. E o que tá, quais são os nossos desafios em andamento, né? Então, dentre os nossos desafios que a gente está trabalhando, um é entender a relação entre a formulação, a superfície e a adesividade, tá? Então, para isso, a gente criou sistemas modelos, que eles estão sendo trabalhados, sistemas modelos de frutas, né? Que nada mais é que a gente pegar a formulação de frutas e tentar refazer, tá? Então, a gente trabalha com diferentes concentrações de açúcar, diferente pectina, e esse trabalho está sendo desenvolvido pela doutoranda Ana Frabet. Ela está fazendo dupla diplomação na França, inclusive, nesse momento ela está lá, na Universidade de Onires. Outro desafio que aponta para a gente é como preservar compostos antioxidantes, tá? Então, um trabalho que foi desenvolvido com a aluna Mariana, que foi a secagem de spirulina, e a gente avaliou como que a ficocianina, que é um composto antioxidante, ele foi preservado durante a secagem, tanto por cash tape como por cash tape a vácuo, em diferentes temperaturas, e agora a gente está avaliando com a Raquel, o açaí, a preservação dessas antocianinas durante a secagem, e a gente está tendo resultados muito promissores com isso. Além disso, como não ocorrer a separação de lipídios, né? Porque algumas frutas, elas são ricas em lipídios. Então, como você tem que processar, né, num mixer e destruir aquela célula, o lipídio ele pode ser liberado e durante a secagem ele se separar completamente. Então, isso é um problema nesse tipo de secagem, tá? O outro desafio, como manter os probióticos vivos, a gente tem um projeto com um professor do CCA, que é o professor Juliano. O projeto Spirulina foi desenvolvido junto com o Justino Tribuzzi, que é um egresso do nosso laboratório do programa de pós-graduação, e hoje ele atua no programa de pós-graduação de ciência de alimentos, ele é professor lá. E esse de sourdough, que é como manter probióticos vivos, ele está sendo realizado com um aluno Ivan, que também é do CCA, e ele é aluno do professor Juliano, tá? E também a gente tem um outro projeto que é de leites fermentados com probióticos, que a aluna Zélia está desenvolvendo. Então, a gente seca pelo cast tape e compara com a liofilização, que é o método que mais preserva. Então, como que esses micro-organismos, quais as melhores condições de processo para mantê-los vivos, né? E o outro desafio é como que os materiais, todos esses materiais que a gente tem proposto, eles se comportam durante o armazenamento, né? Então, a gente fez trabalhos com morango, com leites fermentados,
e a gente tem visto algumas respostas. Eu vou passar rapidinho aqui, porque eu acho que o meu tempo já estourou. Então, aqui a gente faz a destruição da célula para conseguir obter um filme bem bonito de cenoura, por exemplo. Aqui, com a couve, a gente tem o probleminha de uma fechada de camada. E com o morango, a gente tem ainda o problema de pegajosidade, mesmo trabalhando com o teflon. Então, como resolver, né? O nosso ideal é esse tipo de secagem, a gente ter essa retirada em forma de filme, né, para depois moer, que a esteira fique limpinha, sem nenhum problema, tá? Então, esse é o ideal, não que a gente fique raspando ali na esteira, porque a raspagem na esteira, inclusive, a gente está vendo que pode criar rugosidades e trazer problemas de abrasão, né? A gente trabalhou com diferentes superfícies, Teflon e Mylar, e a gente provocou abrasões conhecidas, né? E visualizamos que o ângulo de contato nessas superfícies, ela modifica se ela tem abrasões, o que pode causar uma maior adesão do produto ou uma menor, tá? Então, causando uma menor adesão se ali naquelas ranhuras ficarem algum arzinho, né? E uma maior quando a suspensão, ela entra nessa ranhura. Então, a gente viu que tem total relação com isso, e isso pode mexer na nossa adesividade. O trabalho, então, de espirulina aqui, a gente viu que a liofilização, ela manteve as ficocianinas, o CTD, que foi utilizado numa temperatura de 98 graus, decaiu as ficocianinas para em torno de 6%, ou seja, não foi bom. Mas quando a gente usou o CTD sob vácuo, ele manteve, quando a gente trabalhou com 60 e 40 graus, ele manteve as ficocianinas, mas ainda teve muita resposta em relação à temperatura, tá? Então, essa seria uma secagem a 40 graus e essa a 60, com e sem vácuo. Então, o vácuo, ele diminuiu o tempo de secagem aqui bastante, o que é positivo. Aqui, só para mostrar para vocês o que ocorria quando a gente secava o açaí sem nenhum agente carreador ou encapsulante, então tinha essa separação de fases dos óleos, né, e gorduras aqui, então era algo bem ruim. E quando a gente testou alguns hidrocoloides, e a pectina foi a que melhor nos resultou, a esteira, ela fica limpinha assim. Tá? Em relação aos probióticos, o que a gente tem visto? A Josimari, ela tinha feito a análise do material após a secagem e também durante o armazenamento, e a gente viu que durante o armazenamento os micro-organismos eles não se mantinham vivos. Então, na tese da Zélia, nós estamos propondo um encapsulamento desses materiais antes da secagem para a produção de flocos ou pó, e a gente já viu que a redução logarítmica depois da secagem, ela era de 1 log antes e passou para 2 logs depois de ser encapsulado esse micro-organismo, que são os micro-organismos encapsulados. E aqui, um estudo que a gente fez, ainda não foi publicado, mas está em vias de fatos, como que esses materiais eles se comportam durante o armazenamento. Aqui seria em relação aos fruit leathers. Então, a gente fez fruit leathers de morango e armazenou tanto na presença de luz, em um Lux X, que nós escolhemos baseado na literatura, como também variando a umidade relativa do ambiente. Nós vimos que a iluminação, ela tinha pouca relação com a oxidação dos compostos aqui e com a vida útil do produto. Então, cada pontinho desses é uma análise sensorial que nós expunhamos os consumidores a nos dizer se eles rejeitavam ou se eles comprariam esse produto. Eu achei muito legal fazer esse trabalho, mas o pessoal que fez o sensorial cansou bastante, porque foram 90 dias avaliando esse produto. Foi uma iniciação científica da Júlia, que a Raquel me ajudou na orientação.
Então, a gente viu que aqui, ó, quando esse produto ele estava armazenado a 52% de umidade relativa, ele mudou completamente já em 7 dias e passou a ser rejeitado por 50% das pessoas, o que é algo bem diferente, assim, do que a gente queria, né, porque o ideal é ter essa cor vibrante, assim. Então, indicou para a gente que precisa ter uma umidade relativa baixa para manter esses produtos aqui e eles continuarem sendo desejados pelo consumidor. Bom, pessoal, muito obrigada. Desculpa se eu falei demais. Agradeço mais uma vez. Muito obrigada, Jaque. Parabéns pela apresentação. Não, estou aqui. Parabéns pela apresentação, muito legal. Como a gente já tinha falado, as perguntas vão ficar para o final, eu vou passar a palavra para o Bruno agora. Obrigada, Sandra. Nada. Oi. Jaque. Oi. Vamos lá, Bruno. Por favor, Jaque. Então tá aqui. Oi, pessoal, boa tarde. Acredito que estão todos vendo já a apresentação. Eu começo, antes de tudo, agradecendo a audiência que se ficou até agora e se está assistindo depois, realmente está interessado em conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Além de agradecer a audiência, eu agradeço muito aos organizadores, aos meus colegas do programa que estão fazendo um esforço para essa jornada de seminários com professores e egressos. Não vou nominar aqui para não falhar ninguém. E também agradecer a coordenação do programa. Fiquei honrado pelo convite e pela proposta de poder compartilhar um pouquinho com todos. Eu, nessa minha fala final de hoje, eu vou retomar o tema central, que fala da desidratação de alimentos, e a ideia de inovação, sustentabilidade, agregação de valor, e trazer isso inicialmente para um cenário mais macro, em que eu quero ir nas motivações que nos trazem a esse contínuo desenvolvimento do processamento de alimentos, o contínuo desenvolvimento de ciência, do conhecer, e o nosso interesse em transformar tudo isso em tecnologia e riquezas, um pouco para casar com as falas anteriores. Então, de maneira geral, falou aqui na passagem, de maneira geral, o mercado de alimentos é muito amplo, muito diverso, e se você está ligado no assunto, você acompanha um blog, você assiste, você pega jornais científicos, tecnológicos, vê novos produtos, e você vê que isso é todo um mercado por trás, uma demanda, e muito associado a tendências da sociedade, a tendências mercadológicas, mas também de preocupação com a saúde, preocupação com o meio ambiente. Todo mundo procura alimentos, né? A alimentação é algo também cultural, muito mais do que simplesmente fisiológico. Então, o processo em si de alimentação está ligado a vários valores éticos, culturais, econômicos, também fatores de saúde, de prazer, né, e atrelados a isso, ética, confiança, bem-estar animal, respeito ao meio ambiente e assim por diante. Mas não só o mercado, que é o grande motivador, nós também temos, por outro lado, né, que pensar que o desenvolvimento de processos, o desenvolvimento da indústria de alimentos e da transformação tem que estar acoplada com as necessidades de uma população mundial em constante crescimento. E aqui tem um gráfico da FAO que mostra que lá por 2050, 2060, isso vai bater os 10 bilhões de pessoas, com uma tendência a crescimento. Uns dizem que maior, uns dizem que menor, uns dizem que em algum momento encolhe. De qualquer maneira, isso mostra, independente do que for, um aumento bastante grande das bocas das pessoas que precisam ser alimentadas. Além disso, né, não é só de volume de alimentação, não é só levar o alimento a todo mundo, mas também a qualidade com que esse alimento é levado.
quando eu falo em qualidade, num primeiro momento eu estou falando de qualidade nutricional. Né? Se por um lado nós podemos ter populações, indivíduos subnutridos, nós podemos ter alimentos que não trazem necessariamente bons nutrientes ou que são consumidos, digamos assim, de maneira errada, né, o abuso de alguns alimentos muito calóricos, ou mesmo, né, uma pessoa que aparentemente, né, não está em nenhum dos extremos, pode não ter uma saúde muito adequada. Isso pode estar ligado a não só uma escolha, mas também uma oportunidade de escolha de alimentos que não é das melhores. Ainda, né, além da alimentação da população, eu quero chamar a atenção, né, para um fator que tem relação com isso e também tem relação com o ambiente, e eu gosto muito dessa análise desses dados. Então, nós temos aqui dados que mostram qual é a quantidade por pessoa, em um ano, que é desperdiçada. Então, se a gente pega a divisão em regiões do planeta, nós percebemos que, por exemplo, e vou vir aqui para o caso onde nós nos inserimos, e na América Latina, em média, para cada pessoa que está ali durante um ano, são quase 200 quilos desperdiçados durante a produção e distribuição, e pelo próprio consumidor, 24 quilos. Em outros países, né, como a América do Norte e Oceania, bate-se valores muito próximos durante a produção e distribuição do alimento, e, ao mesmo tempo, a própria população desperdiça bastante. Tudo isso, além da gente estar falando de um alimento que não está servindo para alimentar aqueles que têm fome ou aqueles que não têm uma alimentação tão boa, tão balanceada, ainda, além do passivo ambiental, do próprio descarte, tem toda a cadeia por trás, né, de consumo energético, de consumo de solo, de poluição ambiental, de consumo e poluição de águas e assim por diante. Então, dentro de todo esse cenário, que apesar de hoje a gente conseguir chegar na Lua, e recentemente acabei de ver um vídeo, né, mostrando o pessoal caminhando em Marte, em Full HD, 4K e não sei mais o que, nós ainda desperdiçamos, ainda temos uma cadeia de alimentação, né, relativamente mal colocada. E parte disso está relacionado com o processamento, com o aproveitamento de alimentos, com a degradação do alimento durante a transformação e assim por diante, né, associado, por exemplo, à oportunidade que às vezes um alimento poderia ser beneficiado, chegar com valores melhores e fornecer opções de alimentação mais saudável à população em geral. Bom, com isso eu trago o desafio que eu enxergo e que permeia o nosso grupo de pesquisa, que é, de maneira simplificada, e até um pouco, espero não parecer prepotente com isso, mas é a maneira como nós guiamos o nosso desenvolvimento, né, pensando de dois lados, né, num lado sistêmico, de engenharia, consumo, processos mais limpos, menor agressão ao ambiente, melhor utilização da energia, aproveitamento de resíduos e assim por diante, que pode se unir, né, por outro lado, a essa segurança alimentar, essa garantia de que alimento saudável, de boa qualidade, pode ser entregue à população. Então, dentro disso, é onde eu costumo colocar que é o nosso dever fazer essa ponte, né? Não somos os únicos, nem os mais importantes, mas somos tão importantes quanto os demais. A engenharia de alimentos faz parte dessa conexão. Bom, dito tudo isso, né, colocado um pouco digamos, eu gosto de chamar isso de força motriz, pode ser um vício da área, né? Dada essa força motriz que nos leva a pensar sobre os processos, sobre o desenvolvimento dos alimentos, né, eu trago aqui um exemplo, né, uma aplicação de um desenvolvimento de um produto e de um processo, e aí, trazendo um pouco da experiência que os colegas já compartilharam, eu vou imaginar uma fruta, a manga, que é perecível, né, que ao mesmo tempo é rica em diversos aspectos nutricionais, que pode ser preservada, passando por um processo de secagem para a obtenção de um produto desidratado de maior vida útil. E aí, eu vou construir aqui uma linha, que pode ser uma linha do tempo do desenvolvimento dos processos da indústria de alimentos, e também é uma linha, né, um raciocínio para o desenvolvimento de um determinado processo. Então, a partir de hoje, a gente começa a pensar nessa linha, que, de certa maneira, remonta o grande desenvolvimento do processamento de alimentos. No primeiro momento, né, o processamento de alimentos tem que ter um primeiro princípio, que é a preservação, né, evitar que aquele alimento estrague e até mesmo que ele possa vir a fazer mal com a presença de patógenos. A partir disso, o processamento ele precisa ser viável. Então, nós temos que imaginar,
né, o desenvolvimento de processos, equipamentos que tenham a qualidade preservada, né, não estrague e que seja economicamente viável. Seguindo nessa linha crescente de evolução, a gente pode falar que esse processo, além de tudo, ele tem que ter escala, tem que ter produtividade. Então, o scale-up, o aumento de escala e a capacidade de produção daquele processo, também atrelado com o viés econômico, é muito desejável. Em sequência, né, o controle, a análise de como as variáveis, a análise da qualidade do produto final. Então, a gente não está falando só de processo, mas sim de começar a olhar o que o produto tem de características, né? Além disso, esse processo, esse produto, se eles são coerentes com o impacto ambiental esperado, com o consumo inteligente de energia, para no fim, né, além de tudo, completando esse ciclo, né, nós olharmos como que esse alimento, esse processo como um todo impacta na saúde humana, e não só na saúde do corpo. Eu não estou falando só de uma pessoa mais magra, né, ou um pouco mais obesa, mas sim nessa qualidade nutricional, nessa qualidade cultural, nessa consciência alimentar das pessoas. E aí, juntando tudo isso, a gente traz um conceito, que é um pouco do conceito que está dentro da ideia da fábrica de fábricas, dessa inovação no processamento de alimentos, que é fazer engenharia simultânea, o desenvolvimento conjunto de produto e processo. Então, olhar que características eu desejo para um produto, que respeite isso tudo que eu acabei de colocar, que características eu quero de um processo que também respeite isso, e como que eu posso conectar simultaneamente esse desenvolvimento. Então, essa é a lógica de trabalho que nos leva, por exemplo, a imaginar um sistema, como foi bem colocado antes pela Jaqueline e pelo João, que tenha escala, que tenha características desejáveis, que possa ser ecologicamente viável para que seja colocado, por exemplo, dentro de um container na Amazônia, que utilize o mínimo de energia, que gere o mínimo possível de resíduos. E aí eu vou pegar um estudo de caso de maneira bem breve, né, mostrar o processo que o João até comentou bastante lá atrás, que nós chamamos de multi-flash drying, ou múltiplos ciclos de aquecimento, pulso de vácuo, aquecimento, pulso de vácuo, para demonstrar uma linha de inovação, de desenvolvimento simultâneo de produto e processo, quase que um estudo de caso. Então, eu vou começar com vocês, né, do princípio, como eu gosto, indo lá no diagrama de fases termodinâmico da água, e imaginar que eu tenho um determinado alimento que está condicionado a uma certa temperatura e pressão, e que nessa condição, a água se encontra ali na forma líquida. Então, eu posso promover o aquecimento, e aí o João comentou de diversas maneiras, de preferência da maneira mais efetiva, de menor impacto ambiental, e isso depende muito da localização. Quando esse cara é aquecido e atinge uma determinada temperatura em que nós sabemos que há um limite de começar a degradação, seja ela sensorial, seja ela nutricional, seja ela de estrutura, né, nós paramos o aquecimento e passamos a drenar o ar da câmara de secagem, fazendo um vácuo. Quando o vácuo é feito, a pressão cai, a hora que essa pressão cai, ela encontra a linha de mudança de fase, e aí esse produto começa, né, a água aqui também começa a evaporar. Com isso acontece, como bem colocado pelo João anteriormente, um resfriamento evaporativo com essa queda de pressão. Aí, esse produto retorna a uma condição de temperatura ambiente, numa pressão mais baixa, e nós recuperamos a pressão atmosférica para reiniciar um novo ciclo, aquecimento, vácuo, novo ciclo, aquecimento, vácuo, e assim sucessivamente. Bom, o João mostrou ali o videozinho, eu vou repetir esse videozinho aqui, porque ele é muito informativo para nós. Vocês observam, então, que começa a borbulhar, começa a entrar em ebulição, e um detalhe importante é que dessa condição, né, de pressão para essa daqui, o volume que antes estava sendo ocupado por uma gotinha de líquido e passa a ser ocupado pelo vapor, né, que é formado, é cerca de 40 mil vezes maior, né, depende um pouquinho das condições de processo, mas vamos botar aí uma ordem de grandeza de 10, 20, 30 mil vezes, 40 mil vezes maior. Quando isso acontece, vocês percebem, além da drenagem da água que começa a sair na forma líquida, há uma expansão daquela matriz, as forças que compensam a tendência, né, de apertar, de espremer, das tensões capilares, tensões intermoleculares internas ao produto. E aí, com isso, né, nós, voltando aqui um outro exemplo, né, da banana que o João colocou também, são dois clássicos que
eu acho que ficam bem claros. Uma banana bem expandida parece um material folhado, seco numa determinada estufa, e aí a gente pode ir lá e começar a entender esse processo, começar a pensar, né, em como adequar, transformar esse processo em uma coisa adequada. Primeira coisa que nós vamos olhar é a velocidade de secagem. Então, nós observamos que sim, nós estamos trabalhando num sistema com altas taxas de secagem, né, devido a essa drenagem, e aí eu tenho uma produtividade maior. Isso é muito bacana, porque eu consigo ter um equipamento menor que produz a mesma quantidade com um equipamento muito grande, porque você consegue produzir mais em menos tempo. Mas só isso não basta, né? Então a gente vai lá olhar a microestrutura e comparar diferentes tipos de processos de secagem, e a gente observa que o processo, por exemplo, né, essa ideia dessa expansão rápida, que muda a matriz, abre os poros, né? Então, além de facilitar a secagem, isso também vai dar características sensoriais ou até mesmo de reidratação diferenciadas em relação aos produtos convencionais. É mais rápido e tem textura, capacidade de reidratação melhorada, comparativo, por exemplo, a um freeze drying, a uma secagem por liofilização, né? Essa desidratação por liofilização é conhecida, porém ela é bastante lenta, e além de tudo, o produto aqui, bom, opinião é opinião, mas não é dos mais bonitos, dos mais atraentes, né? Fica bem pálido. Bom, e aí eu quero, além de produzir rápido, produzir com uma estrutura estável, que não colapsou, ele está bonito, eu quero saber se ele tem características sensoriais interessantes. Então, o primeiro teste é um teste mecânico de penetração, onde nós vamos observar como que a curva, né, da força em função da deformação varia, e quando essa curva é bastante ruidosa, rugosa, com bastante altos e baixos, significa que eu vou ter aquele produto que você uma hora faz força, uma hora não precisa força, e isso dá uma característica de produto crocante. Né? Mas isso sozinho não serve para caracterizar, e aí a gente pode ir um pouco mais fundo, né, e avaliar esse produto do ponto de vista não só da força mecânica, mas também do som produzido por ele. Se vocês ouviram ali, a coleta, né, do barulho durante a penetração, que nos dá uma ideia de ruído, de decibéis que foram produzidos, caracterizando, de certa maneira, isso, e a gente compara medida de força mecânica, medida sonora, medidas sensoriais, né, e estabelece relações estatísticas, análise de componentes principais, que correlaciona tudo isso. O ser humano, as medidas instrumentais, né, que vão auxiliar durante o controle de um processo, industrialmente falando, sem precisar levar para um painel sensorial, com as variáveis de processo, né? Condições iniciais, temperatura, número de pulsos de vácuo, enfim, intensidade desse pulso e assim por diante. E além disso, né, é impossível não pensar como que esse alimento vai interagir dentro do corpo humano, se os nutrientes aqui dentro estão preservados, se o índice glicêmico é maior ou menor, como que vai acontecer essa digestão e assim sucessivamente. E aí, né, temos o produto, pensamos nele, e aí nós temos que fazer novamente o caminho reverso e tentar entender e acoplar as duas coisas. Aqui vai um exemplo do desenvolvimento dos sistemas de produção de secagem, de desidratação a vácuo, pelo processo multiflash, utilizando energia de micro-ondas. Né? Novamente, a energia de micro-ondas pode ser um grande achado em alguns lugares, é uma energia elétrica de alta eficiência que vai converter energia volumetricamente no produto, e a tendência é que eu consuma menos energia e que seja um processo bastante rápido. Nós, então, iniciamos nossos estudos num protótipo de construir uma câmara de vácuo dentro de um forno micro-ondas desses que você compra nas lojas de departamento. Utilizamos um sistema de válvulas para permitir o vácuo e, ao mesmo tempo, aquecer o produto que ficava aqui dentro. Depois disso, até o João comentou, nós partimos para o desenvolvimento de um equipamento em escala piloto, né, para levar os conceitos daquele equipamento pequeno para esse, mas com novos desafios, né, de como homogeneizar a distribuição de ondas para evitar que tenha queimas, né, a gente sabe que as ondas podem se acumular em alguns pontos e o produto pode aparecer queimado, e aí, utilizando estratégias de movimentação em tambores, espalhadores de ondas, sistemas de controle a partir da medição de temperatura, né, e propor um equipamento que, já em escala piloto, embora seja no laboratório, né, possa responder a esse desafio de converter aquele conhecimento de como fazer um produto crocante num controle de parâmetros e um processo já em escala maior. E também, né, aqui, espero que em breve eu consiga colocar a foto
desse equipamento. Como o João colocou, nós estamos na etapa de um processo contínuo de um secador com micro-ondas e a vácuo, utilizando todo o conhecimento desenvolvido a partir dali. Eu aqui não vou trazer os artigos, nós temos alguns artigos científicos no tema, mas a ideia aqui é mostrar realmente essa ideia de inovação e de transformação e de transferência da tecnologia. Além disso, nós fazemos alguns estudos fundamentais para compreender, né, mais ainda o produto no que está acontecendo, especificamente a caracterização física, química, determinação de, por exemplo, formação de compostos carcinogênicos, degradação de vitaminas e modelos matemáticos que possam descrever isso. Então, a gente pode transformar, e a gente tem feito isso, transformado esses equipamentos em um esquema, em um sistema numérico de solução de diversas equações, incluindo as equações de Maxwell do eletromagnetismo, por causa do micro-ondas, e conseguimos predizer, né, a distribuição do campo elétrico, que nos gera um aquecimento, né, que gera uma mudança da quantidade de água na forma líquida que tem ali, e um aumento da pressão, que resulta naquela drenagem que vocês viram. Então, a pressão começa a aumentar em alguns pontos dentro desse produto poroso que está ali, como consequência do aumento da temperatura, e faz a drenagem do líquido. Com isso, a gente conseguiu, por exemplo, numericamente, usando as equações, descrever a curva de secagem e predizer que 77, ou praticamente 3/4 da água que era removida, como visto no filme da manga, era na forma de líquido, era uma drenagem. E a gente conseguiu descrever isso, ajudando no projeto e no desenvolvimento dos equipamentos e na compreensão do que está acontecendo naquele material. E agora a gente está numa etapa aí de implementar um modelo para descrever a exata deformação daquele material, para conseguir entender que propriedades, tentar predizer as propriedades físicas que ele vai ter no final. Bom, pessoal, é bastante coisa. Eu quis só mostrar de maneira breve um estudo de caso, mostrando essa relação de desenvolvimento de engenharia simultânea, né, de produto e processo. Para cá eu venho, de maneira mais informativa, dizer que nós temos nessa área, especificamente na desidratação por micro-ondas a vácuo, pensando na desidratação de sólidos, mesmo que seja para moagem depois, trabalhado, né, com tubérculos, batata doce, tem grão de bico, tem abóbora, frutas, né, como a manga, a banana, queijo, cenoura e assim por diante, não vou me lembrar de tudo agora. Tudo isso faz parte, tem gerado vários trabalhos de iniciação científica e especificamente de trabalhos de conclusão de curso, em engenharia de alimentos, dissertações de mestrado, tese de doutorado. Nós temos apresentado isso em vários lugares, inclusive ao redor do mundo, palestras, seminários, em congressos, vários artigos científicos no tema. Se não me falha aqui, nós temos mais de 20 artigos só nesse tema, protótipos e patentes no assunto. Sem me estender muito, eu quero não deixar de agradecer quem é muito importante para o desenvolvimento, a UFSC enquanto instituição pública ligado ao Ministério da Educação, que tem proporcionado esse desenvolvimento científico, essa possibilidade de transferência de tecnologia. Também agradecer bastante aqueles órgãos que têm apoiado as pesquisas e os resultados que eu mostrei aqui, a CAPES, né, a FAPESP, o CNPq e o Laboratório de Microscopia da UFSC, são partes diretas do financiamento. Então é importante dizer que boa parte e o grosso, todo o desenvolvimento científico e tecnológico que está apresentado ali vem do financiamento público, do desenvolvimento e da estrutura que a universidade proporciona para nós. Se vocês prestarem atenção, diferentemente dos meus colegas, eu não citei todos os, né, do João e da Jaque que colocaram, eu não citei todas as pessoas ali, mas diversas contribuições nessa área, bastante complexa, e eu quero, e não citei lá porque eu quero, de maneira especial, encerrar a minha apresentação com uma imagem que, para mim, diz mais do que tudo que eu apresentei antes, né, que é a imagem que, para mim, representa o que é um programa de pós-graduação, uma instituição de ensino, que faz ciência, faz tecnologia. A gente quer transferir tecnologia para gerar riquezas, ajudar as empresas, a população em geral, mas que antes e dentro de tudo, tão importante quanto, é na formação de pessoas, né? E aqui eu tenho uma imagem representativa, eu gostaria de colocar todo mundo do programa aqui dentro, mas é de
do encontro do pessoal mais ligado ali ao laboratório. Então, vários que foram citados, vários que têm trabalhos apresentados estão nessa imagem. E dizer que me sinto muito honrado, né, e tenho um orgulho muito grande de ser egresso desse programa, de hoje trabalhar em um lugar onde as pessoas são muito sérias, muito dedicadas, muito preocupadas com a formação, com desenvolvimento de ciência de verdade. Quando eu falo ciência de verdade, realmente em promover, em bater a cabeça, em ajudar a desenvolver o país e desenvolver esses, digamos, jovens que vêm para o curso de mestrado e doutorado, especificamente no PPGA, né? E, por fim, dizer que aqui eu também me sinto orgulhoso de nós termos um ambiente multicultural, multitudo, né? Onde nós temos, não nos preocupamos com os credos, com as origens, com as opções das pessoas, mas sim com o desenvolvimento de cada um. E é por isso que eu realmente me sinto muito honrado em pertencer duplamente, né, no PPGA como egresso e atualmente como docente. É uma honra. Mais uma vez, obrigado a todos que acompanharam, obrigado à organização do webinar pelo convite, e devolvo a palavra à professora Sandra, que é a nossa coordenadora e chefe disso aqui tudo. Obrigado. Muito obrigada, professor Bruno, parabéns aos três que fizeram a brilhante apresentação de hoje, as brilhantes apresentações. Eu vou abrir aos questionamentos, pode falar no chat, eu pedi para o professor Bruno, João também, se quiser ligar sua câmera, e vou pedir para que quem tiver alguma dúvida, pode escrever no chat, que eu passo a palavra para os apresentadores de hoje. Bruno, se você quiser baixar a sua apresentação para que a gente pode... Tá, desculpa aqui. Mas a Alcilene está tão bonita ali de óculos. É verdade, tá mesmo. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida. Bom, se não tem, eu tenho. Na verdade, eu não tenho dúvida. Vamos começar enquanto as pessoas se animam um pouquinho. Eu gostei muito das apresentações de vocês, eu vou fazer talvez uma provocação. Eu acho que vocês comentaram desde o início, né, o João colocou a história de como não só o Profi, mas vários outros laboratórios iniciaram com a mão na massa, não que ela deixou de existir, mas efetivamente desenvolvendo aqueles equipamentos que a gente tem hoje, e depois passando a ter um pouquinho de recurso para poder comprar alguma coisa. Isso todos os nossos laboratórios passaram por isso, aquele famoso jeitinho brasileiro, que é tão legal, mas que ele era função de falta de recursos. E a gente teve um momento muito interessante de liberação de recursos para pesquisa, e agora a gente está de novo num down. Então, a gente está falando de momentos bem diversos do país, mas que o PPGA conseguiu trazer e levantar o nariz e produzir ciência. Aí, quando a demanda da CAPES veio, a gente produziu e produz artigos da melhor qualidade na área. Nós estamos sempre, se a gente olhar nos nossos na Sucupira, nós temos produzido 95% de Qualis A1 por muito tempo, então a nossa produção científica é muito grande. Aí eu vou chamar aquilo que o João falou, aliado ao desenvolvimento de patentes, ao depósito de patentes, aí fechando com o que a Jaque falou da produção de artigos, e o Bruno falou no final, a formação de recursos humanos. A minha questão não é pergunta, mas é uma provocação. E o nosso papel como atividade de solidariedade, que é o que a gente faz tão bem também com os cursos Minter e Dinter. Então, aí eu devolvo para vocês, para mostrar o nosso posicionamento no Brasil, com, por exemplo, essa fábrica de fábricas e a formação de recursos humanos que adentra no Brasil. Quem quiser comentar alguma coisa. Seu áudio não está desligado, João. O Bruno está aquecido, aí eu estou vendo que ele está aquecido e está bem motivado, ele fala. Eu posso falar, eu particularmente sou bastante entusiasta, né, do Inter, do Minter e de toda essa nossa, digamos assim, capilaridade, né?
Eu acho que uma coisa muito interessante que eu acho que nós temos aprendido, quando eu falo nós como programa de pós-graduação, né, é buscar e conectar pessoas interessadas no desenvolvimento em diversos lugares. Se você olhar só nos orientados ali, nas pessoas que estão nessa última imagem que eu coloquei, tem a representação de vários estados, inclusive tem ali um dos alunos do DINTER, né, que é também orientado, o Oswaldo, e essa importância de não só gerar um artigo, fator de impacto 10, 20, 100, mas de gerar, distribuir e melhorar a formação das pessoas, que vão ser aquelas que vão formar outras pessoas, né, especificamente no DINTER, são professores de institutos de locais mais remotos, que não tiveram a oportunidade de cursar uma pós-graduação, de desenvolver um estudo por mais tempo, e que começaram a trabalhar, e eu acho que essa maneira indireta de propagação, na minha visão, é o trabalho que eu acredito que eu faço melhor. Mais do que o artigo que eu fiz que vai mudar, de repente, um processo, uma indústria, é a possibilidade de espalhar, né, de incentivar as pessoas, de compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem com as pessoas que vão levando isso em cadeia. Isso, para mim, é onde eu vejo brilhar, e de novo, é por isso que não é à toa que eu terminei com aquelas pessoas. Está ali toda a minha aposta. Eu tenho certeza que ali as pessoas vão fazer mais do que eu faço. Então, se eu conseguir propagar bem para 5, 10, quem sabe um dia 100, isso ajuda muito mais. Como falei bastante. Além disso, os programas de Inter e Minter, eu acho que eles, além da gente trocar a parte cultural e conhecer o que as pessoas fazem em outros lugares, né, e aprender com as outras pessoas, a gente ganhou amigos por vários lugares do Brasil e a gente vai visitar todo mundo para dormir na casa de todo mundo, gente. Verdade. Muito bacana, um programa que eu acho muito bacana. Eu concordo totalmente com o Bruno, viu, Sandra, e colegas e todo mundo que está na sessão. Acho que realmente a formação é fundamental, né? Na graduação, na pós-graduação, a multiplicação, né? Formar gente que quer também mudar. E esse olhar, assim, acho que acho que a maioria acho que é a maneira como nós pensamos, né? Eu acho que nós, desde o início, né, nós sempre, eu acho que é uma coisa do programa, né? A gente publica, mas a gente não quer publicar sem formar, né? Acho que é uma coisa muito do nosso programa mesmo, assim. Não só do nosso, né? Mas o nosso não é só do nosso. É o resultado de onde estão os nossos egressos hoje, né? Eu acho que até naquela primeira que eu apresentei lá, nós temos egressos no Brasil inteiro, na América Latina e fora do Brasil, não só aqueles que vieram de fora e retornaram para seus países, mas que foram contratados por empresas muito importantes lá fora. Eu acho que é isso que a gente está fazendo. E mais do que estarem no exterior, como a gente falou agora capilarizando dentro do Brasil para produzir esse desenvolvimento e desenvolvimento de riquezas, né? Eu acho que o que a gente espera é que isso se reverta no processo avaliativo, né? Eu acho que teve um momento lá atrás em que os órgãos de avaliação mandaram a gente, e aí eu digo a comunidade científica brasileira, publicar, e foi o que todos fizeram, e nós, inclusive, e agora outros recados precisam ser dados, né? E essa valorização da solidariedade, muito importante ela né? Eu acho que é sempre bom a gente frisar, porque o que se espera é que, em um prazo um pouco maior, ela tenha um efeito significativo, né? Mais alguém, gente? Gostaria de ouvir o Fábio Larotonda como... Oi, Fabinho! Como o secretário, né, do MCTI, ouvi-lo, né, ex-aluno e como uma pessoa que faz política pública de ciência e tecnologia, como que ele vê isso, essa questão toda de avaliação, desenvolvimento tecnológico, publicação, qual que é o ponto de equilíbrio disso tudo, né? Para onde o Ministério, e quem está pensando isso, o desenvolvimento e formação, qual o ponto de equilíbrio disso tudo? Então, em primeiro lugar, parabéns aí para o programa, né? Agora que eu me dei conta, já se passaram 20 anos, né, João? Que a gente se conhece aí.
né? Voltei para Florianópolis, formei a engenharia de alimentos no EQA, depois voltei para iniciar o mestrado, né? Depois saí para o doutorado e voltei para o pós-doc aí também, no novo Profi, digamos assim. Passou muitos filmes na cabeça aí, lembrando do Bruno, trabalhando com Calzone, o Eduardo com os Mexilhões. Então, acompanhei todo mundo, o crescimento de todo mundo aí, e deu para ver o quanto evoluiu, né? A gente começou estudando aí, principalmente, como vocês apresentaram, os fenômenos, né, das propriedades dos alimentos, de secagem, desidratação, filmes biodegradáveis. Fomos evoluindo aí, desenvolvendo soluções, né, muitas vezes com o professor Pardal, mas muitos dessas invenções viraram patentes e equipamentos que hoje estão no mercado, né? E o que eu sempre venho falando para o João e para o Bruno nos últimos anos tem tanta coisa desenvolvida aí que agora a gente tem que levar para o mercado, né? Ou seja, já geramos o conhecimento, provamos que funciona, e agora vamos dar o segundo passo, vamos empreender, vamos levar para o mercado. É isso que o Ministério está tentando fazer aí com esse projeto do açaí, né, que tem tanto o seu lado social, porque é para levar para comunidades aí, no caso desse projeto específico da Amazônia, né, para gerar mais renda, gerar capacitação e melhorar a qualidade de vida das pessoas, das comunidades. Não por isso a gente está colocando numa comunidade indígena, numa comunidade lá num arquipélago que só se chega de barco, de várias horas de barco, e lá no Marajó, né, utilizando aí uma cultura do açaí que eles têm conhecimento aí há muitos anos. Agora, voltando um pouco ao que o João me provocou, né, sobre a publicação, sobre qual é o ponto de equilíbrio. Bom, João, eu estou no Ministério já faz 10 anos, né? Entrei aqui na Secretaria Executiva, saindo diretamente aí do pós-doc aí no Profi. Há 5 anos eu estou numa secretaria que cuida de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento. Hoje eu estou como diretor de Ciências da Vida, onde está essa parte de bioeconomia, parte de alimentos, segurança alimentar, agro, saúde, né, muito diversa. E também estou como secretário substituto da secretaria. E a gente sempre tem discutido essa parte de produtividade dos pesquisadores, né? Porque, às vezes, muitos deixam de dar aula para poder produzir e não formam recurso humano direito. Outros fazem os dois muito bem feito. E outros não produzem porque dão a sua preferência pela formação. É uma opinião própria, tá? Não é opinião de governo, digamos assim. Eu acho que o sistema de avaliação é um pouco injusto, né? Porque vocês estão desenvolvendo diversas tecnologias. Se vocês não publicassem, o trabalho de vocês estão formando, vocês estão desenvolvendo tecnologias e vão gerar riqueza com isso, né? Então, o sistema de avaliação não pode dar o mesmo peso ou pesos diferentes para coisas que você leva mesmo trabalho para fazer. Então, João, o ponto de equilíbrio é um pouco complicado de dizer, mas eu acho que vocês estão no caminho. O que eu acompanhei de vocês desde o início e vendo onde vocês chegaram, eu acho que vocês estão no caminho certo. Às vezes falta um empurrãozinho, a gente está aqui para dar esse empurrãozinho, né? Porque a gente começou com um projeto pequeno do secador a vácuo, né? E aí conhecemos as outras tecnologias. E pensando nesses projetos que a gente tem aqui, na forma de implementar política pública, olhando aí para todo mundo, tanto o lado social, como econômico, como ambiental, então, a gente conhecendo esse tipo de iniciativa, a gente consegue direcionar um pouco o fomento e tirar aí da prateleira, da bancada, e trazer para a sociedade o resultado de investimento público, como bem disse o Bruno, mostrando que funciona. Nós somos aqui, como o nosso ministro gosta de dizer, a caixa de ferramentas da Esplanada, ou seja, a gente promove o desenvolvimento. Depois de pronto, mostrou que funciona, aí a gente vai transferir isso para um ministério mais afim. Por exemplo, esse tipo a fábrica das fábricas, a gente mostrando para todo mundo que funciona, sem conhecer o projeto, diversos ministérios já estão interessados só da gente falar.
Então, provando o conceito, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Agricultura, Ministério da Cidadania, todos estão interessados em dar escala da reprodutibilidade à tecnologia desenvolvida. Então, acho que é esse passo que falta. Uma coisa que a gente tem discutido bastante também, que ajuda a acelerar esse processo, é a criação de uma unidade Embrapi na área de alimentos, que isso visa vai fazer a ponte entre a empresa e a academia, né? Que todo mundo diz que é muito difícil, mas vocês estão aí para provar que não só o Profi, mas como o departamento como um todo. Eu tive a honra de trabalhar num projeto aí com a Sandra, com o João, lá com a Multibras, se eu não me engano, das bananas, né? Então, o Wilpo, né? A Sandra está dizendo. Então, vocês têm já a experiência de ter vários projetos com isso. E o modelo como a Embrapi visa alavancar muito mais isso, e vocês têm competência para isso. Bom, eu não vou me alongar muito mais, né? Não é porque eu agora estou em Brasília que eu sou político, eu sou técnico, né? Eu ajudo a implementar as políticas com P maiúsculo, de política pública. Então, dar os parabéns mais uma vez. Falar também que essa última foto do Bruno me lembrou aí o churrasco que a gente fazia aí acho que é a PUFSC, né? Associação dos Servidores, não lembro o nome, aí do lado do BPA. Que bom que continua acontecendo. Isso aí é muito importante para a integração de todo mundo, inclusive dos projetos. Muitas colaborações nascem desses churrascos aí, para um contando o projeto do outro. Então é isso. E mais uma vez dar os parabéns e agradecer o convite para participar, João. Obrigado. Muito obrigada, Fabinho. Muito obrigada. Gente, eu só tenho a agradecer. Eu acho que as apresentações hoje foram fantásticas, a participação. Até agora, gente, 2 horas de webinar, e nós estamos com 50 pessoas aqui. Eu acho que é muito relevante e dá muito orgulho de sermos PPGAL. Eu agradeço a todos os participantes e, particularmente, especialmente aos nossos palestrantes de hoje. Muito obrigada, e aproveito para assinar o convite para a próxima, que é no dia 19, tá? Todo mundo vai receber direitinho as apresentações, mas no dia 19 vai ser às 1h30 da tarde, se eu não me engano, com a Jace, a Gláucia e a Letícia. A Letícia. A Letícia. Né? Acho que é 1h30 ou 2 horas da tarde, mas isso vai ser confirmado para vocês. Tá? Obrigado, Sandra. Obrigado a todos. Sandra, obrigado pela organização, Sandra, também. Não, eu tenho que agradecer os meninos, o Alan, a Cássia, que estão dando um show de bola. Sim, Alan, Cássio, vocês todos. Show. Abraço. Tchau, gente. Tchau,